Olá pessoal, vamos dar início hoje a mais uma videoaula, a segunda da disciplina Educação Ambiental do curso técnico em reciclagem. Na videoaula anterior, vocês acompanharam o desenvolvimento histórico, a evolução histórica do tema Educação Ambiental dentro da área de meio ambiente, mostrando uma inter-relação. Hoje nós vamos ver, vocês irão conhecer alguns conceitos e princípios que estão diretamente relacionados aos eventos que vimos na aula anterior, tanto a aula presencial quanto a primeira videoaula. Esses conceitos e princípios eles foram definidos principalmente nos encontros, nas conferências realizadas ao longo das décadas, principalmente da década de 70. E esses termos se encontram na apostila, no material de apoio que vocês têm na plataforma, da página 22 a 24. Lembrando que ao final dela, vocês devem responder ao quiz, que vale 2 pontos. Temos 2 questões a serem respondidas na própria plataforma e automaticamente irá gerar a nota de vocês. E aqui abaixo, mais uma vez, o meu contato. Bem, antes da gente falar sobre educação ambiental, a gente precisa conceituar educação. Educação nada mais é, considerando a sua importância, nada mais é do que a prática social. Uma prática social, pessoal, cujo fim é o aprimoramento humano naquilo que pode ser aprendido e recriado a partir dos diferentes saberes existentes em uma cultura, de acordo com as necessidades e exigências de uma sociedade. Então, a educação ela atua em 2 sentidos. Primeiro, desenvolver a produção social, inclusive dos meios instrumentais de atuação no ambiente. E segundo, a construção e reprodução dos valores culturais. Sabendo o que é educação, a gente insere, então, o termo educação ambiental. Educação ambiental, então, está relacionada à prática da educação, na sua essência, associada à interação do ser humano, como muito falado já nas primeiras aulas, com o meio ambiente. Então, a educação ambiental, e essa é uma definição, um conceito que está relacionado à Política Nacional de Educação Ambiental, e diz o seguinte: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, não só valores sociais, como conhecimentos, habilidades, atitudes, competências, voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, esse finalzinho aqui nos mostra e nos remete à nossa primeira aula, onde falamos um pouquinho a respeito da legislação brasileira com relação ao meio ambiente, e lá no seu artigo 225 que diz que é direito da população o meio ambiente, qualidade essencial, a sadia qualidade de vida e a sua sustentabilidade. Vimos isso na aula anterior. Além disso, a gente vê também os processos dos quais o indivíduo e a coletividade vão construir esses valores. Quais são esses valores? Todos eles, não só os valores ambientais, mas sociais, conhecimento, habilidade, atitudes, competências, que serão voltados para a preservação, para a conservação do meio ambiente. Bem, como terminada a primeira aula presencial, na apostila nós temos também uma frase do nosso querido Paulo Freire, que nos diz o seguinte: que os homens se educam entre si, intermediados pelo mundo. E com essa frase, continuaremos os nossos estudos, então, a respeito da educação ambiental, dos seus conceitos e princípios. Bem, uma outra parte importante, um outro ponto fundamental, que é importante nós sabermos, é que, de acordo com o desenrolar da história, o desenvolvimento da história, muitos conceitos foram criados principalmente por conta dos diferentes eventos e conferências governamentais, intergovernamentais, a respeito de meio ambiente e educação ambiental, mais especificamente.
Então, por isso, eu vou passar alguns desses conceitos para vocês, aqueles que são considerados os conceitos-chave do termo educação ambiental. A gente tem na nossa lei, aqui mais especificamente no Brasil, a Política Nacional de Educação Ambiental, no seu artigo 1º da Lei 9.795, de 99, que a educação ambiental se entende como os processos pelo meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Vocês se lembram? É aquele primeiro conceito que eu passei no primeiro slide para vocês. Mas antes disso, e fora daqui, alguns conceitos já tinham sido elaborados, produzidos, por especialistas dos diversos países que estavam presentes nesses encontros. Um desses conceitos foi criado na Conferência Intergovernamental de Tbilisi, na Geórgia, em 1977. Passamos isso na primeira videoaula também, a importância dessa conferência para o tema educação ambiental. Lá foi descrito um dos primeiros conceitos a respeito da educação ambiental no mundo, que dizia o seguinte, que a educação ambiental é um processo, bate com o que fala na nossa lei, na Política Nacional de Educação Ambiental, que é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, e que objetiva o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental, então, ela também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida. Vejam que temos uma associação, mesmo com a diferença de 1977 para 1999, nós temos uma essência comum nos conceitos relacionados à educação ambiental, e é isso que todos os outros conceitos, esses vários conceitos que eu citei, eles trazem para nós. Bem, a evolução do conceito da educação ambiental, então, ela está intimamente ligada à evolução do conceito de meio ambiente. Lembram-se que nas primeiras aulas nós comentamos a respeito disso. A evolução da educação ambiental ela não veio primeiro. A educação ambiental ela veio como uma demanda para que ocorresse o desenvolvimento aclamado pelas pessoas relacionadas aos estudos do meio ambiente. E isso aconteceu de forma gradual, a partir do momento em que se viu a necessidade não só de trabalhar o meio ambiente, mas também a relação do ser humano e a relação e o respeito desse ser humano, o entendimento desse ser humano como parte desse meio ambiente. Assim, no Brasil, por exemplo, no encontro de 1992, a Rio 92, também citado na aula anterior, onde foi criada a Agenda 21, nessa Agenda 21 também houve uma conceituação de educação ambiental. Foi definida como um processo também, assim como as outras definições, que busca o quê? Busca desenvolver uma população que seja consciente, depois chamada de população ou de comunidade planetária, nós vamos ver lá no final. Então, desenvolver essa população que seja consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas que lhes são associados. Uma população que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar, individual e coletivamente, na busca de soluções para os problemas existentes e na prevenção também dos novos problemas que poderão surgir. Está lá no capítulo 36 da Agenda 21. Vejam que, mais uma vez, alguns termos são comumente utilizados. Processo, mas o que? Uma população que tenha conhecimentos, atitudes, habilidades, trabalhar de forma individual e coletivamente, busca de soluções e problemas existentes foi o que surgiu de diferente dos outros conceitos. Tanto para solução dos problemas existentes, quanto para a prevenção de novos problemas. Então, lá na Rio 92, mais uma vez especificando, a educação ambiental ela acaba por se caracterizar por incorporar as dimensões socioeconômica, política, cultural e histórica, que era a grande demanda da sociedade.
a grande demanda da matéria, do tema, era exatamente incorporar essas dimensões e não só considerar o meio ambiente como estudo de ecologia, ou como se faziam nas escolas, a utilização de literatura só voltada à ecologia ou ao meio ambiente, apenas com a descrição dos seus componentes bióticos e abióticos. Além de não poder se basear em pautas rígidas e de aplicação universal. Então não podemos ter uma pauta mais flexível, como demanda o tema. E também tem que ser universal, não somente local, devendo considerar as condições do estado de cada país, região e da comunidade sob uma perspectiva histórica. Assim, nós temos que a educação ambiental ela deve permitir a compreensão da natureza complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos elementos que conformam o ambiente, com vista a utilizar racionalmente os recursos no presente e no futuro. Esse finalzinho aqui dessa frase, que está lá em Dias, 1994, que é uma das referências que nós temos na área ambiental, esse finalzinho está relacionado também à questão do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, alguns termos vão ser batidos, vão ser falados, vão ser repetidos, mas isso é importante para que a gente saia com esse pensamento formado, com esse raciocínio, com esse poder de crítica a respeito do tema. Então, no finalzinho aqui diz, no presente e no futuro, é o que diz o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente saber utilizar os recursos naturais agora para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, mas preservando esses recursos de forma que as gerações futuras também possam se aproveitar. Bem, um outro ponto importante que a gente tem que frisar é que a educação ambiental também, nos dias de hoje, nas conceituações de hoje, acaba incorporando as tais dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, além das ecológicas e também as éticas, para a compreensão dos mecanismos de inter-relação natureza-homem. Então, sendo assim, com termos mais didáticos, nós podemos trabalhar a educação ambiental em 3 grandes áreas. Essas 3 grandes áreas elas foram divididas em educação formal, não formal e informal. A gente entende por educação formal aquela educação desenvolvida nas escolas. É o que está acontecendo no curso de vocês agora. Desenvolvido nas escolas em todos os níveis, mas não como uma disciplina específica, mas, mais uma vez enfatizando, mas em todas as disciplinas como elo que as interliga. Ou seja, de acordo com a transversalidade que o tema nos exige. Uma outra forma, uma outra área que nós podemos trabalhar é a educação não formal, direcionada à comunidade. Essa educação não formal, ela pode ser, por exemplo, trabalhada por empresas com seus funcionários, através de dias de campo, práticas, ciclo de palestras, ações pontuais e também com algumas ações contínuas, que são mais importantes ainda do que as ações pontuais. Essa educação não formal, ela vai ser direcionada à comunidade através não só de empresas, mas também de associações, comunidades, lideranças, que poderia estar levando essa educação não formal à comunidade local. E temos também a educação informal, essa que nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque essa educação informal, ela é transmitida, como o próprio nome já diz, de maneira informal pelos meios de comunicação, TV, rádio, internet. Então, muitas informações podem ser exageradas ou falsas, ou podemos ter uma visão errônea dessas informações que vêm através desses meios. Então, buscar sempre, assim como a gente busca escola, a gente busca comunidades, associações sérias, compromissadas, confiáveis, nós também temos que buscar os meios de comunicação que são os mais confiáveis para que a gente tenha mais êxito na informação. Bem, com isso, nós temos que conduzir a educação ambiental, seja ela da forma que for, por meio de alguns princípios. E alguns princípios básicos estão descritos em vários documentos relacionados às conferências e aos encontros e aos documentos gerados nesses encontros.
De acordo com a Conferência de Tbilisi na Geórgia, nós temos alguns princípios básicos que foram elencados. Por que lá? Porque lá foi um grande marco da educação ambiental em si. Lá é que teve início a formulação desses documentos, principalmente contendo esses princípios básicos. Ele diz o seguinte: lógico que nós temos os princípios básicos também da educação ambiental aqui no Brasil, nas cartas, na Agenda 21, na Política Nacional de Educação Ambiental, nós podemos achar alguns princípios básicos, mas são os mesmos praticamente. Vocês vão notar que alguns termos mudam, mas outros são citados repetitivamente. Bem, um dos princípios básicos, de acordo com a Conferência de Tbilisi, é que a educação ambiental ela deve considerar o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos naturais e criados pelo homem, tecnológicos, sociais, econômicos, políticos, históricos, culturais, morais e estéticos. Ou seja, deve ser considerado em sua totalidade, não apenas em alguns aspectos separadamente, como era antigamente apenas nos aspectos naturais, mas também entram os aspectos criados pelos homens. Isso é importante, já que nós somos a interação com o meio ambiente, nós somos resultados dessa interação. Um outro princípio é que a educação ambiental deve ser um processo contínuo e permanente, não apenas ações pontuais, e deve começar pela pré-escola, continuando através de todas as fases de ensino, tanto formal e não formal, como nós falamos anteriormente. Ela deve ser contínua e permanente, ou seja, ela não deve ter ações pontuais, porque nós devemos tomar a educação ambiental e nossas atitudes com relação ao meio ambiente como um todo de forma natural, que seja algo rotineiro nas nossas vidas. E só assim que ela vai ser. Um outro princípio é que a educação ambiental deve aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina. Então, as disciplinas lá do ensino regular, que a gente tem o ensino médio, por exemplo, matemática, biologia, química, física, e nós temos os cursos técnicos, as disciplinas específicas dos cursos técnicos, entre outras, depende do nível de ensino. Deve ser de forma interdisciplinar. Isso tem que melhorar, então, a forma de comunicação entre os diversos professores e atores dessa nova metodologia. Porque nós vamos aproveitar os conteúdos específicos, precisando de cada professor específico da área, de modo que se adquira uma visão global. Essa é a intenção. Um outro princípio importante é que a educação ambiental deve examinar as principais questões ambientais do ponto de vista não só local, mas também regional, nacional e internacional. Especificando isso de novo, já falamos um pouco sobre isso. Um outro princípio importante é que ela deve ajudar a descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas ambientais. Não só descobrir os sintomas, mas também as causas. Às vezes, nós podemos nos ater a um sintoma, o porquê está aquecendo, por exemplo, a temperatura está aumentando, mas quais são as causas reais? A emissão de gás, metano, CO2, que atividades levam a isso? Como fazer para melhorar? Isso tudo deve ser levantado, todos esses conceitos devem ser levantados pela educação ambiental. A educação ambiental ajuda a descobrir esses sintomas na parte técnica. Ela também deve destacar a complexidade dos problemas ambientais e, em consequência, a necessidade de desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para resolver tais problemas. Então, antes, era ajudar a descobrir os sintomas e as causas. Agora, ela deve destacar a complexidade desses problemas. E, em consequência disso, a necessidade, porque fazendo isso, nós vamos atender essa necessidade de desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para resolver. E se a gente não destacar essa complexidade, nós podemos usar uma receita comum a um problema para todos os outros. E aí podemos fracassar na tentativa de melhoria. Além disso, a educação ambiental ela também deve utilizar diversos ambientes educativos e métodos para comunicar e adquirir conhecimento sobre o meio ambiente, dando ênfase às atividades práticas e às experiências pessoais. Cada um traz uma bagagem de conhecimento e a educação ela reconhece isso. É um dos princípios que a educação ambiental tem, de acordo com a conferência, é que deve se utilizar, então, dessas experiências e também dar ênfase maior às atividades práticas.
De acordo com esses princípios, então, a educação ambiental ela deve ser aplicada em todas as esferas da sociedade, com responsabilidades definidas em setores diferentes, sempre com o empenho de todos os cidadãos. Isso também já foi enfatizado, sempre vai ser enfatizado, a gente sempre vai voltar em algum tema importante, algum termo importante. Sempre vamos fazer referência a esses termos que foram utilizados nas aulas anteriores. Então ela tem que ser aplicada em todas as esferas da sociedade. Quem é o público-alvo da educação ambiental? Todo mundo, todas as pessoas. Mas a forma como vamos nos direcionar cada uma dessas pessoas, cada um grupo desses, é que vai fazer a diferença no final, em vários setores. Okay? Tem que ter também o empenho de todos os cidadãos. Todo mundo tem que participar. Dessa forma, sendo assim, a educação ambiental atende ao principal objetivo dela, que é o quê? Mostrar que as pessoas, que nós somos partes do meio ambiente e precisamos adotar essas práticas e ações que contribuem para o equilíbrio ecológico. Temos que buscar o equilíbrio para poder alcançar o desenvolvimento sustentável. Não podemos deixar de desenvolver, mas precisamos desenvolver com responsabilidade, não só a responsabilidade econômica, responsabilidade social, ambiental, econômica, cultural, tudo que já foi falado também dentro das nossas aulas. Esse é o objetivo principal da educação ambiental. Fazer com que nós nos sentimos parte. Nós temos que nos sentir parte do meio ambiente, e não algo à parte. Ou seja, se o meio ambiente acabar e eu continuar, mas nós dependemos do meio ambiente. Então precisamos, para alcançar a tão desejada comunidade planetária, ou cidadania planetária, ou comunidade sustentável, nós precisamos sair de uma situação como nesse esquema que eu estou mostrando para vocês, onde no caule próximo ao solo nós temos a vida fixa no solo, firme na terra, mas para essa vida continuar firme e fixa, a gente ainda tem como base a educação ambiental. E essa educação ambiental, para que a gente consiga sustentar e consiga chegar ao topo dessa árvore com a chamada cidadania, formando a chamada cidadania planetária, nós temos que passar por todos esses fatores aqui. Olha. A gente precisa ter a vida, a gente precisa que ela se desenvolva, a gente precisa da educação ambiental para que nos alerte a respeito dos fatores econômicos, valores éticos e responsabilidade social, que nos levam a melhor qualidade, saúde e harmonia, que nos levam a maior inovação, comunicação, inclusão social, que nos leva à normalização e cooperação, nos levando à integração e, por fim, levando à cidadania planetária. Então, é de baixo para cima que nós temos que nos desenvolver nessa situação específica, de acordo com essa nossa árvore, para poder conseguir desenvolver a tal cidadania planetária tão almejada pelos estudiosos da área ambiental. Com isso, eu deixo a vocês esse recado. Bons estudos, não se esqueçam das atividades. Muito obrigado pela atenção.